Vamos conversar um pouquinho sobre as notícias com o Fernando Horta, historiador, professor, está sempre com a gente aqui às segundas. Olá, Fernando, bom começo de semana para a gente, como você está? Tudo bom, Thalita? Tudo bem contigo? Tudo bem comigo? Espero que estejamos todos bem para aguentar todos bem, né? Para aguentar uma semana que vai ser corrida, vai ser uma semana dura para nós, para o Brasil, para o presidente, enfim, para um monte de gente. Tem muita coisa acontecendo, né? Vamos tentar falar um pouquinho sobre tudo isso. Queria começar, inclusive, falando sobre a reunião da Copom e a questão da taxa de juros. Eu tenho conversado, acho que com todos os nossos comentaristas aqui, sobre essa questão da taxa de juros. A expectativa que, inclusive, o Banco Central não reduza os juros, talvez sinalize alguma redução, né? Achei muito interessante essa fala de Lula, que ele diz assim, Campos Neto vai precisar se explicar, ele precisa se explicar, porque eu sei porque ele não está baixando, mas de quê? E a gente já vem discutindo esse posicionamento político de Campos Neto, de não querer baixar a taxa. Como que você está vendo essa questão? Esse é um dos grandes problemas que o Brasil hoje enfrenta. Quer dizer, houve uma aposta no início do governo Lula de que o Campos Neto seria um ator racional, vamos dizer assim, seria uma figura com a qual você poderia, apresentando argumentos, apresentando e demonstrando que a situação estava em condições de terem os juros baixados, que ele aceitaria isso baseado na relação custo-benefício, demonstrando-se, olha, aqui eu tenho uma questão econômica teórica já batida, com uma série de questões, por mais que você não goste do governo, a queda dos juros é necessária face às outras variáveis que nós temos na economia. Essa foi a aposta que o ministro Haddad fez, de alguma maneira foi a aposta que a própria ministra Simone Tebet fez e que o presidente de alguma maneira fez. Claro que no fundo sempre havia aquela ideia de um agente político ali introjetado para causar complicação ao governo, mas se pensou que Campos Neto pudesse então agir de forma racional. O que nós estamos vendo é que isso não acontece. O Campos Neto foi colocado ali com o objetivo evidente de torpedear a economia brasileira, de ser uma espécie de sabotador geral da União, sabotador geral do governo Lula, e o presidente desde o início vem explorando essa posição, embora os dois ministros em algum momento tivessem visto Campos Neto com outros olhares. Eu espero, e inclusive parece que o nosso ministro Fernando Haddad já iniciou o dia de hoje questionando essas questões. Eu espero que a gente troque o disco para verificar efetivamente que um Banco Central independente, independente do governo central, porque é isso que ele é, independente do governo central, independente da democracia, independente das eleições, ele só causa dissabor a praticamente toda a estrutura do país. E o presidente Lula é o primeiro presidente a passar por esse tipo de situação. Os críticos estão há muito tempo gritando nessa questão. E os analistas avisam que é possível que os juros só venham a baixar alguma coisa entre agosto e novembro e não o suficiente para colocar a economia brasileira em crescimento. O presidente tem um enorme problema aí. Puxa vida, a gente segue acompanhando essa questão da taxa de juros. Deixa eu trazer outros assuntos aqui. Vamos falar sobre CPMI, dos atos golpistas. A gente tem a primeira oitiva amanhã, né? Silvinei Vasquez, o presidente, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, vai depor ali na CPMI. Na semana passada, a gente recebeu o deputado Pastor Henrique, que faz parte da comissão, e ele disse que há uma expectativa, inclusive por parte da relatora, de ouvir Jair Bolsonaro, dele ser convocado para essa comissão para depor ali. Inclusive, ele revelou para a gente que, em parceria com Érica Hilton, ele vai fazer uma requisição, um requerimento para chamar integrantes do gabinete do ódio, entre eles Carlos Bolsonaro também, para ouvir ali na comissão. Mas a expectativa é muito grande em relação a Jair Bolsonaro, e hoje Lula tocou nesse assunto, né? Ele falou sobre Jair Bolsonaro como um orquestrante ali do golpe que aconteceu no dia 8 de janeiro, pelo menos a tentativa de golpe, né? Você vê como necessária essa participação de Jair Bolsonaro na CPMI? O que você espera dos trabalhos começando essa semana? Eu acho importante que Jair Bolsonaro seja chamado, eu acho importante que os outros membros da família dele sejam chamados, na condição, obviamente, de partícipes desse processo, mas principalmente porque a CPMI é uma comissão política,
não necessariamente um veículo jurídico. Portanto, ali se pode fazer esse jogo político de desgaste que está se oferecendo a Jair Bolsonaro, sem necessariamente o peso de uma convocação de justiça, que aí você teria um outro questionamento por trás. Então, acho importante testar a água nesse momento, acho importante que Jair Bolsonaro venha a sentir que vai responder pelo que está acontecendo, e como nós conhecemos a figura do ex-presidente, eu tenho a impressão que, diferentemente dos membros do governo, que são chamados muitas vezes para esse jogo, né, de cabo de guerra político que o Congresso faz, diferentemente dos outros membros do governo, eu acho que o Jair Bolsonaro não vai responder muito bem a isso, não. E em não respondendo bem, isso significa que a CPI pode ter acertado o calcanhar de Aquiles ali do presidente, do ex-presidente, e isso é muito importante. Eu só acho que o presidente Lula precisa se manter um pouco afastado disso, deixar que a CPMI trabalhe essas questões, né? Embora o presidente esteja querendo levantar a fervura, e sempre faz isso com muita maestria, as pesquisas, especialmente as pesquisas de rede, mostram que toda vez que o presidente se lança em ataques contra o presidente Bolsonaro, invariavelmente quem ganha com isso no médio prazo é o próprio Bolsonaro, que recupera um pouco de importância no cenário internacional que hoje ele não tem. O presidente Lula tem que ser que ele é ele é hoje o principal agente político brasileiro. Quem ele escolher para ser seu inimigo vai ganhar força política, e não é muito bom a gente escolher Jair Bolsonaro na medida em que é uma força já decadente nessa estrutura e que tanto mal causou para a gente nos últimos anos. Sim, falando em Jair Bolsonaro, a gente tem nessa semana quente, né, o começo do julgamento sobre a inelegibilidade de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Muita gente dá como certa essa inelegibilidade, inclusive a análise por parte de jornalistas da grande mídia dão que Bolsonaro tem isso como certo também, né? Bolsonaro já estaria ciente dessa inelegibilidade e aceitando essa questão, esse julgamento. Como que você vê? Jair Bolsonaro vai se tornar inelegível de fato? Isso vai abalar de alguma forma as estruturas políticas ou as disputas eleitorais? Olha, Thalita, que ele vai se tornar inelegível me parece que é irrefreável. Não tem como a gente evitar isso, seja por um ou outro crime, e o ex-presidente cometeu vários em sequência, algum deles vai torná-lo inelegível. A questão é saber se no primeiro julgamento que ele participar, ele já vai se tornar inelegível, porque a questão aí é que muitos outros julgamentos vão acabar acontecendo, e aí quais serão as penas nesses outros julgamentos? Até onde nós vamos levar a responsabilização de Jair Bolsonaro? Claro que sempre tem aquele discurso para as instituições verem, né? Dizer que não, vamos fazer a lei ser cumprida, doa quem doer, mas nós sabemos que esse doa quem doer no Brasil não funciona de fato, né? Então, o meu medo é que a gente esteja punindo Jair Bolsonaro de alguma maneira muito cedo, que ele já tenha se acostumado a isso, e que a partir daí ele passe a cobrar a cada uma das novas punições que lhes forem imputadas, alguma questão um pouco mais forte. Isso é que me preocupa, porque pode haver uma escalada de tensão, de indignação. Então, é preciso tomar um certo cuidado quando se trata de figuras com o capital político do tamanho de Jair Bolsonaro. Eu tenho a impressão que sim, ele se torna inelegível nesse momento, mas as próximas vezes em que ele for chamado ao banco dos réus, isso vai se tornando cada vez mais complicado para lidar com uma figura nesse sentido, né? Então, nós vamos ter que ter algum plano, alguma organização nesse tipo de coisa para que isso não acabe rebatendo contra o Brasil, no sentido dele se colocar na condição de mártir, de perseguido, né? E a partir daí ver a sua estrutura, a sua força política que vem decadente nos últimos tempos, de alguma maneira se reabilitar. Que é a estratégia que está sendo utilizada por Trump nos Estados Unidos, né? Foi na semana passada que a gente viu ele depondo naquele julgamento, e ele sai como vítima e ganha holofotes, né? Exato, ele sai como vítima, ganha holofotes, se reabilita no cenário nacional norte-americano como candidato, e não interessa o que aconteça a partir dali, tudo é vantagem para ele. Porque se vier uma nova condenação, você começa a ter, a partir daí, a percepção de que vai aumentar o discurso dele, de um discurso martirizado, e se por algum acaso algum desses acontecer de não condenação, ele começa a ganhar força com os seus apoiadores, no sentido de vamos continuar pressionando,
pressionando que eles vão reconhecer os absurdos. Então fica sempre as instituições numa situação muito complicada. E isso é resultado, Thalita, de todo o poder que foi entregue a Jair Bolsonaro a partir de 2018. Vamos lembrar que entre 2018 e 2021 houve um cheque em branco que as elites brasileiras e as instituições brasileiras deram a Jair Bolsonaro, né? Naquela época era qualquer coisa menos o PT. Então qualquer coisa que ele fizesse estava bom. Foi a pandemia que acordou as instituições brasileiras ante o absurdo que estava acontecendo. O tamanho que o Jair Bolsonaro tomou, portanto, não é só em função da sua capacidade de jogar contra o sistema, mas também de alguma forma desse período em que o sistema acreditou que Jair Bolsonaro pudesse ser um escudo contra os planos efetivos de transformação social e econômica em direção à população que o governo do PT tinha. Só para encerrar esse capítulo Bolsonaro, não é inevitável essa evolução, essa escalada de punições? Porque são vários os crimes cometidos e à medida que o tempo caminha, eles vão chegando à justiça e vão sendo julgados. E muito provavelmente ele vai ser punido em vários desses processos, não? É inevitável que ele seja punido, não é inevitável a confusão política que vai gerar em função disso. Se a gente conseguir organizar um calendário direitinho e que a gente meça essas punições efetivamente com uma diminuição da importância de Jair Bolsonaro no cenário nacional, nós podemos concatenar essas duas coisas sem maiores problemas. Agora, se todos começarem a utilizar como prêmio e valorização de si a cabeça de Jair Bolsonaro, vamos dizer assim, agora eu tenho 3, 4, 5, 6 juízes ou, sei lá, partes da instituição que querem a punição de Jair Bolsonaro e eles ficam concorrendo em velocidade, como de alguma maneira aconteceu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lembrar que tinham vários daqueles indivíduos lutando para colocar o presidente como réu em várias ações ao longo do Brasil. O STF teve que entrar em cima, dizer que não era assim e tal. Se nós fizermos isso, nós acabamos ajudando a figura da martirização de Bolsonaro, né? Então há que se ter uma certa inteligência política nesse momento para lidar com um bando de gente que ainda, saiu pesquisa essa semana, 25% da população brasileira ainda se declara bolsonarista. Então, há que se ter um certo cuidado com isso para que a gente não jogue mais álcool nesse fogo, né? O presidente Lula tem tomado tanto cuidado e feito algumas concessões políticas tão importantes para que a gente pudesse caminhar em direção a um país em que essa polarização e essa figura perversa de Jair Bolsonaro tivessem um papel cada vez menor, que se nós agora resolvermos assodar esse processo de punição, talvez o tiro saia pela culatra. Então, que é indiscutível que ele vai acabar tendo que pagar por essas coisas, sim. Agora, os momentos e os tempos em que ele efetivamente for chamado a responder por isso é que importam nesse processo de construção da narrativa de Bolsonaro como um injustiçado, que é tudo o que ele quer. Perfeito. Vamos para o cenário internacional, Fernando, porque a gente tem a viagem de Lula, né, primeiro para a Itália e depois para a França. Vamos começar pela Itália. A Itália tem esse encontro com o Papa Francisco, que tem uma simbologia muito importante, não? Eu acho que é tudo simbologia esse encontro, né? O Papa foi uma das primeiras autoridades de relevo que estenderam a mão em direção a Luiz Inácio Lula da Silva quando ele estava na condição, quando estava preso em Curitiba, né? Então houve ali uma confiança muito forte que o Papa Francisco depositou na história do presidente Lula, na figura do presidente Lula, quando não eram todos os agentes internacionais que faziam isso, aliás, eram muito poucos. Vamos lembrar que eu tenho um amigo que diz assim, né? Eu já acreditava na inocência de Lula quando não era modinha acreditar, porque hoje em dia todo mundo, né, sabe que a Lava Jato foi um terror, mas lá atrás, lá em 2016, não era todo mundo não, Thalita, e o Papa Francisco foi uma das pessoas que sempre fez isso. Então, tem essa questão simbólica, mas tem também uma outra questão por trás que é importante, que é exatamente essa organização geopolítica que vem acontecendo e que o presidente faz de tudo para colocar a questão da desigualdade como sendo uma das bandeiras mais importantes na transformação do mundo. Quer dizer, o presidente entende que o mundo está se transformando e quais serão as perguntas que serão respondidas pela essa nova ordem que vai se formar. E o presidente quer deixar muito claro que a pergunta a ser respondida, a ser trabalhada agora a curto prazo, é a questão da desigualdade no mundo, que vem se proliferando de diversas formas. A partir da pandemia nós começamos a ter uma desigualdade até biológica, né, ou pelo menos médica que a gente tem ali, porque tinham pessoas vacinadas e outras não, e essa é uma questão que também é muito cara ao Papa Francisco. Então, mais do que simbólica, há também um interesse ali de iniciar um movimento em favor dessa questão importante. O planeta, as questões ambientais são importantes? Sim, mas a questão social também.
logo depois dessa visita ao Papa Francisco, Lula vai então para a França. Bom, na França ele vai se encontrar com líderes mundiais, vai fazer o discurso de encerramento ali desse evento, vai falar sobre o meio ambiente, que está na pauta. E tem uma questão na França que a gente já discutiu na semana passada, né, Fernando, que é o acordo União Europeia-Mercosul, que parece que também está ali na pauta de discussão com Macron. E você chamou a nossa atenção que esse acordo não é positivo para o Brasil. E você sabe que na semana passada também a gente conversou com o Jamil Chad, correspondente internacional, e ele trouxe a notícia de que quem foi? A Assembleia ali da França não aprovou a entrada da França nesse acordo, né? E daí eu lembrei imediatamente de você. Isso, vamos lá, duas coisas. Primeiro, tu não sente uma pontinha assim, Thalita, de inveja, porque o presidente Lula foi a grande estrela, né, vamos dizer assim, política em junção com o U2, que era a banda da nossa época. Não sei, nossa época que eu falo, imagino que você é bem mais nova que eu, mas a gente foi embalado pelo U2, né? Aí muda o pessoal, muda a sociedade, muda a banda, muda as músicas, e tá lá o presidente Lula com o Coldplay agora, quer dizer, uma banda que a gente conheceu tão recente. Quer dizer, o homem não tem geração, essa é a verdade, entendeu? Eu tô com medo das próximas bandas chamarem de novo o presidente Lula, enfim, dá uma invejinha na gente. Mas que o presidente faça um excelente discurso lá, ele vai ser visto, é importante se comunicar com os jovens, é uma figura que tem essa capacidade de comunicação fantástica e brutal, isso é muito importante. Com relação à questão da França, tem duas coisas. Primeiro, o presidente Lula, entrando em contato com o presidente Macron, o presidente Lula levanta a orelha de todo o mundo ocidental anglo-saxônico, especialmente aí Estados Unidos e Inglaterra, porque a França historicamente sempre foi um país que questionou a ordem ocidental controlada por Inglaterra e Estados Unidos. Mesmo durante a Guerra Fria, a França estabelecia isso. Então, num momento de ruptura ou de transformação geopolítica, a voz da França começa a ser empoderada novamente. O Macron percebe isso e ocupa esse espaço, e o presidente Lula também percebe isso e tenta criar um eixo França-Brasil que possa conversar efetivamente com essa transformação, especialmente aí China e Rússia. Talvez daí saia, inclusive, algum tipo de declaração com relação à guerra da Ucrânia, porque se a Europa parar de apoiar efetivamente a Ucrânia na guerra, nós teremos a solução desse conflito, mais para lá ou mais para cá, vamos ter que negociar como é que isso vai funcionar, quais são as fronteiras, mas pelo menos o conflito vai parar. Então isso certamente está colocado ali. Com relação ao acordo, eu falei para você, Thalita, a questão ali a gente tem que entender o seguinte, se existe um acordo entre várias nações que está há 20 anos para ser fechado e ele não é fechado, é porque não é um acordo bom para ser fechado, entendeu? É porque os interesses que estão ali colocados não necessariamente são conciliáveis, vamos dizer assim. E essa é uma situação. Então, a França leva muito a sério a questão da sua produção de alimentos e faz questão de ajudar os seus produtores de alimentos na França com uma série de subsídios que são entendidos pelo restante do mundo como até ilegais, porque você está alterando a balança econômica. E o Brasil exige que isso seja retirado da prática francesa. Por outro lado, a União Europeia quer que o Brasil abra mão das suas compras públicas, do controle sobre o seu terceiro setor, sobre, por exemplo, comunicação, que o Brasil faz de forma muito centrada na questão nacional. Então, são assuntos que não conseguem encontrar um termo médio para que se possa fazer um acordo que seja bom aos dois lados. No caso, o que Bolsonaro fez foi vender o Brasil e entregar tudo que o Brasil não queria ter entregue nos últimos 20 anos, ele fez. E que bom que a França está nos ajudando nesse momento e dizendo que não vai aceitar esse acordo tão fácil. Eu acho que o presidente, inclusive, está indo para lá para dizer no ouvido do Macron assim, Thalita, olha, Macron, fica tranquilo, a gente sabe que não está brigando, muito obrigado por nos tirar dessa enrascada, vamos seguir nessa amizade que nós temos, e nada de acordo Mercosul, União Europeia, nesse tipo de profundidade. Vamos voltar uns passinhos atrás, porque para nós é bom. Falando nessa questão geopolítica que você trouxe, Macron, na semana passada, se convidou para ir na reunião dos BRICS, né? Também mostra um pouquinho dessa questão geopolítica, né? Mostra como o Macron é chato, né? Porque a última vez que você se convidou para ir a algum lugar, Thalita, né? A gente era adolescente, né? Uma festa que a gente queria muito ir, a gente não era convidado, a gente chegava lá, quem sabe eu vou, né?
Mas depois que a gente vai ficando adulto, a gente vai vendo, a gente não é chamado para alguns lugares porque não há interesse. Quando ele se convida, ele demonstra claramente que ele é chato. Então, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando, a França está tentando maximizar a sua posição frente à União Europeia. Né? Ela sempre fez isso em todos os momentos. Há uma discussão ali entre França, Inglaterra e Alemanha sobre quais desses países terão, em grande medida, maior poder de discussão, ou pelo menos de persuasão do restante dos países da União Europeia. E a França vem tentando já há algum tempo que a União Europeia caminhe pelas suas próprias pernas e não a partir da aliança Inglaterra-Estados Unidos. Então, o Macron vê na possibilidade da aproximação com o BRICS e, obviamente, com China e Rússia, uma possibilidade de, quando o mundo se transformar nessa grande mudança que vem por aí, a França venha a ocupar um espaço que não seja um espaço desimportante. Então, esse é um cenário bem interessante, um cenário que o Brasil também participa, também gosta, e talvez, a partir dessa situação, você tenha os interesses de Macron e Lula se alinhando, pelo menos. Perfeito. Ponto alto da semana na sua avaliação? Eu acho que o ponto alto na semana deve ser efetivamente a reunião que vai decidir os juros no Brasil e como o governo vai estabelecer o discurso a partir do que vem daí. Porque parece que já está certo que não deve haver aumento. Né? A informação que nós temos é que o Campos Neto e o restante dos conselheiros que fazem essa política de preços não vão diminuir isso. E o governo vai ter que perceber efetivamente que não vai dar para continuar mantendo esse crescimento que nós temos apresentando com uma taxa de juros desse tamanho por muito tempo. Alguma coisa vai ter que ser feito e eu não sei como o governo vai resolver isso, porque se deu conta que até agora ele apostou, vamos dizer assim, no cavalo errado, né? Nós apostamos num Campos Neto racional, num Campos Neto ético, num Campos Neto teórico, num Campos Neto até nacionalista, e nada disso nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma figura perversa, nefasta, que está ali única e exclusivamente para dinamitar as questões do governo, e a gente vai ter que saber como agir com isso após a reunião e a colocação daquilo que a maioria dos analistas já sabe: os juros não devem baixar. Perfeito. Algum destaque internacional para além da viagem de Lula? Tem a percepção, nós temos que ver como é que a Ucrânia vai lidar com o fracasso que ela está tendo da tal resposta ao avanço russo. Os russos, vamos dizer assim, avançaram de tal situação no último mês especificamente, que deixaram a guerra por um fio. Eles estão muito próximos de vencer isso, mesmo sem utilizar o grosso das suas forças armadas. Isso é uma demonstração de força bastante interessante que a gente tem que ficar de olho. Agora, os ucranianos prometeram, nos últimos 15, 20 dias, fazer uma contraofensiva que retomaria grande parte do território e recolocaria a guerra em ponto de discussão. Não conseguiram fazer isso até agora. E parece que a capacidade de mobilização do seu presidente Zelensky já não está mais como estivera nos outros anos. Então, é preciso dar uma olhadinha em como é que a Ucrânia vai gerenciar essa situação, porque eu tenho a impressão que nós estamos chegando ao final desse conflito, o que para a humanidade pode ser extremamente importante. Para finalizar agora a nossa conversa, o que você achou desse formato do conversa com o presidente que Lula estabeleceu? O primeiro eu achei bom, não achei nada de especial, achei bom, mas achei muito formal. Achei que estava dentro do palácio, né? Uma questão muito formal. Esse segundo eu achei que o local e a informalidade melhoraram, mas eu acho que as perguntas não estão ali colocadas. Eu tenho a impressão que o Uchoa precisa trabalhar um pouquinho mais, talvez um nível de adversidade, colocar o presidente Lula numa condição um pouquinho de responder coisas que talvez o presidente não queira responder, num processo um pouco mais jornalístico do que necessariamente de marketing. Pode parecer brincadeira, mas aquilo ali não é para impulsionar a imagem do presidente. E o presidente Lula sabe muito bem como impulsionar a sua imagem a partir de um pouquinho de adversidade. Está faltando isso ali para que não fique essa conversa entre dois amigos que de alguma maneira estão querendo um ajudar o outro. É importante ter a gente recuperar um pouquinho desse jornalismo, incomodar um pouquinho o presidente, porque ele brilha quando ele se sente de alguma forma desconfortável no que vai responder. Legal. Fernando, sempre muito bom conversar com você e começar a semana aqui com você, viu? Um beijo grande, boa semana e até segunda. Obrigado, Thalita. Um beijo para todo mundo e vamos, que a vida não para, né? Vamos que vamos. Beijo. Fernando Horta, historiador, professor, está sempre com a gente aqui às segundas. Aliás, ele tem um canal no YouTube também, Fernando Horta. É só você procurar que você encontra facinho lá. Tá aqui na tela, ó, canal Fernando Horta, tá bom? E daí você acompanha as análises e as lives do Fernando também pelo YouTube, tá bom?